Certo. Essa aqui é a prova do ITA de 1995 de física, né? Aqui a gente vai dar uma força, né, para quem está se preparando, né, para esses vestibulares, né, e também para os entusiastas, né, do conhecimento, de matemática, de física, de química, de outras matérias, né? A gente quer dar uma força aqui pro pessoal, né? Aí a gente vai resolver essas provas, né, para divulgar, digamos assim, para que as pessoas consigam, né, para aumentar o nível, né, de matemática, física e química, né, do ensino, né, dessas matérias, né, de ciências exatas, com as quais o nosso país precisa tanto, né. Aqui essa questão, né, ela mostra o gráfico de uma força, né, em função do tempo, né. Quando a gente tem o gráfico de uma força variável em função do tempo, a primeira coisa que a gente pensa de cara é o teorema do impulso. O teorema do impulso nos diz que o impulso resultante ele é a variação da quantidade de movimento ou ΔP, né? Como dizem, notação de livro de ensino superior, né? Notação de ensino superior representa por ΔP, né? Onde P, né, é a quantidade de movimento, né? É o momentum linear, momento ou momentum linear, tanto faz, né? O que acontece? Na verdade, o teorema do impulso é nada mais nada menos do que uma forma diferente de escrever, né, o princípio fundamental da dinâmica, né, que é a segunda lei de Newton, né, que foi enunciada por Isaac Newton, né, no seu livro Principia Mathematica e Filosofia Naturalis, né, onde ele enunciou as três leis, né, e ainda enunciou a lei da gravitação universal, né, que é a criação dele, né, que é Fg igual a Gmm por d quadrado, né. Aqui o teorema do impulso diz isso, né? Vamos mostrar aqui que ele é uma reescrita do princípio fundamental da dinâmica, que é o Fr igual a ma, né? Bem, o impulso, né? Vamos primeiro mostrar de um método geral, né? A definição de impulso é do instante inicial ao instante final, né? É a força em função do tempo, da integral do gráfico de um instante inicial ao instante final da força em função do tempo. A integral do gráfico força por tempo, né? Que representa a área do gráfico força por tempo. Numericamente, né, representa a área do gráfico força por tempo, né? Isso aqui é uma dupla sets, quer dizer equivalência, né? Ou seja, isso equivale a dizer que o impulso é numericamente igual à área do gráfico força por tempo, né? Acontece que o impulso total, né, que acontece, o impulso resultante, né, vetorialmente, né, também a gente pode escrever, né, é o gráfico do vetor força em função do tempo, né. Acontece que o impulso somatório, né, tá, integral somatório, né, dá uma olhada na soma de Riemann, né, sim, enfim, mas o impulso resultante, né, ele é a variação na quantidade de movimento, e isso vale vetorialmente, como eu escrevi bem aqui, né. Mas sim, a quantidade de movimento, né, ela é definida justamente como produto da massa vezes a velocidade vetorial, né? Ela é um vetor porque ela é o produto de um escalar para um vetor. A quantidade de movimento, momentum linear, né, é o produto da massa pela velocidade, né? Então a gente tem Ft dt aqui. Só que o que acontece? O impulso resultante, que é a força resultante vezes o intervalo de tempo, ela é a variação da quantidade de movimento, né? Aí a força resultante vai ser a variação da quantidade de movimento, né, em um tempo, né? Extrapolando isso para um instante, a força resultante instantânea que atua num corpo, né, é o diferencial da quantidade de movimento em relação ao tempo, né? Só que isso quer dizer, né, o diferencial da quantidade de movimento, né, pela definição, vai ter que ser o diferencial, vai ser massa vezes o diferencial da velocidade, né? Só que o diferencial da velocidade pelo tempo, em relação ao tempo, é a aceleração, né? Então a força resultante instantânea é a massa vezes a aceleração instantânea, né? Então, outra forma de pensar nisso, né, é porque o impulso, né, ele é impulso resultante, né,
ele é a força média, né? Força média é uma força suposta constante que acarreta o mesmo efeito no corpo, no sistema de corpos, né? Ou seja, é a força constante, suposta constante, né? Que causa o mesmo impulso, né? Por exemplo, em muitos gráficos, né? O gráfico força, muitas situações físicas, o gráfico força por tempo, né? De interação entre alguns corpos, né? Interação entre sistemas de corpos, né? Se assemelha a uma curva de sino. Normalmente a gente pode trocar isso aqui por uma força única que cause o mesmo efeito, seja o efeito mesmo impulso, né? Ou seja, tenha a mesma área da curva de sino, né? Que essa força vai ser justamente a força média, né? A impulso resultante vai ser a força média vezes o intervalo de tempo, né? Mas fazendo em diferencial, né? Bora pegar o F igual a dp dt, né? Aí, ó, só que F dt igual a dp. Aí, entre dois instantes, a gente tem F dt, instante inicial, instante final. Integral, instante final, instante inicial de dp. Ou seja, isso equivale a dizer que o impulso, né, essa aqui é a definição de impulso resultante, é a variação na quantidade de movimento, né? Que a integral de dp vai ser justamente pf menos pi, né? Essa é a quantidade de movimento que eu estou representando por ΔP. Então, a gente vai usar o teorema do impulso, que é nada mais, nada menos do que uma reescrita da segunda lei de Newton, bem aqui nessa questão, né? O impulso resultante vai ser quem? Vai ser a área do gráfico, porque lembra que o impulso resultante ele é numericamente igual, aqui, ó, o impulso resultante ele é numericamente igual à área do gráfico força-tempo, né? Aí a gente tem impulso resultante, né? Igual bora calcular a área do gráfico, bem aqui, né? A área do gráfico aqui, essa área, né, tá na porção positiva do gráfico, ó. Então fica F1 que multiplica vezes o intervalo de tempo, F1 vezes o intervalo de tempo, T1, aqui a área do gráfico F2, T2 menos T1, né? A gente poderia ser conduzido, né, a letra A, botando um sinal negativo aqui. Só que há um grave equívoco nisso. É porque F2 já é negativo. Logo, o sinal já está embutido bem aqui. Então, a área aqui correspondente é F2, T2 menos T1. F2 é negativo e T2 menos T1 é positivo, né? Deste modo, a soma é F1T1 mais F2T2, né? Menos F2T1, né? E isso, né, é o impulso resultante. Só que o impulso resultante ele vai ser igual, como dissemos aqui, a variação da quantidade de movimento, né? E aí, considerando que tudo está acontecendo numa só direção, né, a gente tem que o impulso resultante é a variação da quantidade de movimento, desde que a gente atribui sentidos algébricos aqui, né? Então, o impulso resultante é F1T1 mais F2T1 menos mais F2T2, desculpa, né? Menos F2T1. Isso é igual à variação da quantidade de movimento, que é massa vezes a velocidade inicial, que é justamente V2, né? Massa vezes V2, menos a velocidade final, perdão, massa vezes V2, né? Menos a velocidade inicial. Como estava em repouso, a velocidade inicial é zero, né? Então fica menos m vezes zero, que é zero, né? Aí temos que V2, né? Vai ser quem é que passa, né? O m aqui dividindo. Aí tens que V2 vai dar F1T1 mais F2T2 menos F2T1. Sobre M, fatorando, né, porque ele quer a resposta fatorada, a gente obtém que V2 vai ser F1 menos F2
mais F2T2 sobre M, né? Que é a resposta C. Se a gente não tivesse sido cauteloso com o sinal, né, algébrico, a gente seria levado à letra A e a gente erraria a questão, né? Ó, como a gente vê, ó, F1 menos F2T1 mais F2T2, que é a letra C, né?